Olá mais uma vez, estamos chegando aqui à nossa última parte do capítulo 11, a quarta parte do capítulo 11, no qual nós estamos falando aqui sobre o governo Lula. Nós estamos falando então sobre o processo de redemocratização, a saída da ditadura militar, falamos sobre as diretas já no primeiro episódio, na nossa primeira parte, falamos sobre os caras pintadas e o governo Collor na segunda parte, falamos sobre os dois governos Fernando Henrique na terceira parte e agora estamos falando sobre o governo Lula na quarta parte. Mas antes da gente começar a falar sobre o governo Lula, que é bastante controverso para alguns, vamos aqui falar que eu estou falando do ponto de vista da história e estou tentando explicar aqui o governo Lula do ponto de vista histórico. Então, eu não estou falando sobre a ideologia A, não estou falando sobre a ideologia B, então vamos esquecer um pouquinho essas redes sociais, do que falam, do que não falam. Muita coisa se fala do governo Lula, mas nós vamos tentar falar aqui do que foi realmente o governo Lula. Então, um pouquinho menos de sangue nos olhos, um pouquinho mais de razão, e vamos aqui tentar raciocinar um pouco e pensar um pouco sobre esse passado recente do Brasil, que ainda está em carne viva, ainda está à flor da pele para muita gente. Então, vamos tirar um pouquinho desses preconceitos de tudo que fala na nossa orelha sobre o governo Lula. Então, vamos falar um pouquinho sobre este cara aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, que era ali um torneiro mecânico, que era ali um metalúrgico e conseguiu, a partir dos anos 70, fazer uma carreira política e foi o presidente do Brasil. E, por 2 mandatos, governou o Brasil. O que foi esse governo Lula? O governo Lula ele começou ali como um governo de extrema expectativa, extrema esperança. O Lula já tinha se candidatado várias vezes para ser presidente e naquele momento, então, nós temos ali um candidato que tem uma expectativa enorme em cima dele. Um dos grandes problemas que o Lula teve no seu governo é exatamente essa enorme expectativa que foi feita em cima dele. Uma expectativa de um governo que ia transformar o Brasil num passe de mágica, que ia acabar com todas as coisas que existiam, todas as coisas ruins que existiam no Brasil, todas as práticas de corrupções, todas as coisas que as pessoas queriam mudar, iam transformar o país, que seria o país do futuro, no Brasil de agora. Num Brasil que seria, como o próprio lema de governo diz, num Brasil que seria um país para todos. E aí que foi o primeiro grande problema do governo Lula. Mas antes da gente chegar nisso, vamos aqui pegar aqui a nossa linha do tempo. Então, nós falamos nesse 9º ano aqui, nós começamos falando sobre a República Velha, a proclamação da República, falamos sobre a Era Vargas, falamos sobre a Era Democrática, populista, que nós vamos ter aqui entre 1945 e 64, falamos sobre o golpe de 64, sobre a ditadura militar, e agora estamos terminando de falar do processo de redemocratização e da democracia atual brasileira. Nessa aula passada, nós falamos sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e nós falamos que nesse primeiro governo Fernando Henrique Cardoso houve uma euforia, houve ali um primeiro momento depois de uma década desastrosa, de um desastre completo que foi a década de 80, então houve um primeiro momento de estabilidade econômica. Com muito custo, com muito esforço, com muito sacrifício, o Brasil conseguiu se estabilizar economicamente. E a partir disso nós tivemos aqui uma política neoliberal, um neoliberalismo muito parecido com o que o nosso governo atual, o governo Bolsonaro, está propondo. Essas medidas que o Bolsonaro está propondo agora foram as mesmíssimas medidas que o Fernando Henrique Cardoso estava propondo: cortes de gastos públicos, privatização de empresas estatais, abertura do Brasil para o mercado mundial, elevação dos juros para conter a inflação. Tudo isso que o Fernando Henrique estava propondo aqui nesse primeiro mandato e que serviu, de certa maneira, para estabilizar a economia brasileira, é o que está sendo proposto agora. E nós vimos aqui que há as coisas boas e coisas ruins. Nem tudo que um governo faz é ruim, nem tudo que um governo faz é bom. Então nós vimos aqui que havia aspectos positivos nessas medidas. Realmente houve um combate à inflação, a inflação se estabilizou. Realmente a economia houve uma tendência de redução de pobreza.
Mas, ao mesmo tempo, essas medidas elas acabaram causando uma recessão. A economia brasileira ela não teve um estímulo para crescer, e a partir do momento que ela não foi estimulada a crescer, então as pessoas não estavam com dinheiro para gastar. Nós tínhamos muitas coisas que estavam importadas, a lojinha de R$ 1,99, muitas coisas que iam sendo trazidas para o Brasil por causa que o dólar estava barato. Então as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras quebraram, porque não conseguiram concorrer com isso. O lado negativo, então, foi a queda da atividade produtiva, as empresas quebraram e com as empresas quebrando nós tivemos desemprego. Então, o primeiro governo do Fernando Henrique é estabilidade econômica, dólar baixo, mas empresas quebrando e desemprego aumentando. Mas nesse primeiro governo as pessoas não tiveram essa sensação. Essa sensação vai acontecer no segundo governo Fernando Henrique. Esse governo, segundo o governo Fernando Henrique, que ele tentou manter a estabilidade econômica, mas essa estabilidade econômica teve um custo que foi o aumento da dívida externa brasileira. O Brasil foi aumentando a sua dívida, foi aumentando os seus empréstimos internacionais, então a gente foi devendo cada vez mais. E nós tivemos diversos escândalos políticos, como eu coloquei para vocês na aula passada, a questão da privataria, do desvio de dinheiro das privatizações. A privataria tucana. O grande escândalo do governo Fernando Henrique são dois. O escândalo da reeleição, no qual os deputados foram comprados para permitir que o Fernando Henrique Cardoso se reelegesse, e o segundo escândalo é o escândalo das privatizações. O desvio de bilhões e bilhões de dinheiro público para as privatizações. Então o Brasil teve ali que ia vender as empresas para pagar a dívida, mas vendeu as empresas e se endividou mais ainda porque o dinheiro foi desviado. Então, nós falamos então que mesmo assim nós temos aspectos positivos. O governo Fernando Henrique teve uma preocupação com o social. Ele tentou fazer alguns programas sociais, mesmo que pequenos, mas tentou fazer isso. Houve um aumento da escolarização. Ao mesmo tempo, houve uma redução da mortalidade infantil, porém, houve um aumento da miséria e um crescimento do desemprego. Segundo o governo Fernando Henrique, foi marcado por um enorme desemprego e o aumento da miséria. Nós temos nesse momento aqui um brasileiro sendo morto, passando fome e morrendo por causa da fome a cada 5 minutos. Então, é um governo aqui que vai deixar um gosto muito amargo na boca da pessoa. Então, nós temos aqui o aumento da dívida externa brasileira, que vai chegar ao teto, vai chegar ao seu nível mais alto no governo Fernando Henrique Cardoso, e o aumento do desemprego. Então, quando o governo Lula começa, quando o Lula ganha, o Lula ganha em cima da impopularidade do Fernando Henrique Cardoso. O Lula faz um discurso de esperança, um discurso de mudança para uma sociedade e pessoas que estão num momento de enorme desemprego, de enorme desesperança. As pessoas que estavam ali naquele momento de euforia no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, agora estão no momento que elas não veem esperanças para o Brasil. O Brasil não decolou, o Brasil quebrou. E não só quebrou, como está passando por um apagão, literalmente um apagão. O setor de energia brasileiro entrou em colapso e a gente tem apagão toda hora, a gente tem blackout toda hora, as coisas estão caindo. A gente não vê as coisas acontecendo. A gente vê ali os nossos parentes desempregados, sem carteira de trabalho por 2, 3 anos, e uma situação que parecia não ter saída. E veio o Lula com esse discurso de esperança. E o Serra, que era a oposição ao Lula, que era o candidato que estava ali concorrendo contra o Lula, que era o representante do Fernando Henrique Cardoso, ele não só não defendeu o Fernando Henrique Cardoso, que saiu do governo como um dos presidentes mais impopulares da história do Brasil, e ainda é hoje, se não primeiro, o segundo presidente mais impopular da história do Brasil. O Serra não só não defendeu o discurso do presidente, como ele baseou a campanha inteira numa campanha de medo. Ele colocou a Regina Duarte, que era a maior artista, a maior atriz brasileira. Não tem uma comparação hoje do que seria a Regina Duarte hoje. Regina Duarte era a atriz que estava fazendo a novela das 8 da Globo, era a atriz mais famosa do Brasil, era a atriz mais bem paga do Brasil, e a Regina Duarte foi
ali na propaganda eleitoral do Serra e falar que ele tinha medo da eleição do Lula. Tinha medo que o Lula ia tornar o Brasil comunista, ia transformar o Brasil em Cuba, em Venezuela, e etc, etc, que você já conhece esse discurso de cor e salteado. E ela fez, então, o Serra baseou toda a campanha dele no medo da mudança, enquanto o Lula baseou na esperança. O Lula ganhou, mas a partir do momento que você faz uma campanha baseada na esperança, as pessoas querem que você transforme de fato o Brasil. E o Lula não conseguiu transformar o Brasil da maneira como as pessoas queriam. Mas chegamos a isso, vamos ali. Esse primeiro governo Lula, que vai de 2003 a 2006, nós temos aqui uma preocupação em reestabilizar o Brasil, uma preocupação em conseguir tirar o Brasil do buraco que o Fernando Henrique tinha deixado. Então, muita gente fala em eleição que recebeu uma herança maldita do antecessor, que recebeu o Brasil quebrado. No caso do Lula, isso é literalmente, o Brasil estava quebrado mesmo. No caso das pessoas que vieram depois do Lula, então, a primeira preocupação era a preocupação com o social. Como eu falei para vocês, nós tínhamos ali um Brasil passando fome e morrendo por causa da fome. Então, nós temos aqui programas sociais sendo criados. Primeiro passo foi a criação do Fome Zero, para conseguir dar alimento para essas pessoas que estavam morrendo. E depois da criação do Fome Zero, foi criado um programa que pegou todos os programas sociais que existiam no governo Fernando Henrique, mais o Fome Zero e alguns programas que foram criados pelo Lula bem no início do mandato dele, e transformaram num programa só, que é o Bolsa Família, que existe até hoje. Bolsa Família, então, pegou a ajuda que se dava para as crianças ir para a escola, a ajuda para a pessoa comprar gás, a ajuda para a pessoa instalar rede elétrica, tudo isso que era o programa social que havia sido antes, agora vai ser transformado no Bolsa Família. Se fizeram diversas medidas, então, para manter a estabilidade econômica e fazer ali a expansão da economia brasileira, mas nós tivemos ali no final do mandato, no final desse primeiro mandato, o grande escândalo de corrupção que foi dali do governo Lula, que foi o chamado mensalão. O mensalão, alguns dizem que foi uma coisa, outros dizem que foi outra, alguns dizem que existiu, outros dizem que não existiu, mas se a acusação é que o PT estava dando dinheiro mensalmente para alguns deputados federais, estava dando uma mesada, então, para alguns deputados federais votarem as medidas que o PT necessitava de apoio na Câmara dos Deputados Federais. Então, o PT estava comprando apoio. O que o Fernando Henrique fez na eleição, o que a ditadura militar fez em boa parte de toda a ditadura militar, podemos dizer que era uma tradição brasileira, mas que o PT foi acusado disso. E era o PT que foi eleito com a bandeira da ética, da moral, da bandeira da transformação, da esperança da mudança. Então houve ali uma quebra dessa imagem do PT. Essa quebra fez surgir, por exemplo, o partido político que é o PSOL, que surgiu de dentro do PT, surgiu de pessoas insatisfeitas com o PT não ter entregado essa mudança, não ter feito diferente como ele prometeu na campanha. No segundo mandato Lula, então, nós temos ali uma mudança na estabilidade econômica. Essa manutenção da estabilidade econômica nós vamos ter aqui em 2008. Veja que o mandato vai de 2007 a 2010. Em 2008 a gente tem a crise econômica de 2008, que foi a maior crise econômica até a pandemia que nós temos hoje. A crise de 2008 foi uma crise econômica que quebrou os Estados Unidos e aconteceu bem aqui no meio do mandato do Lula. Então o Lula teve uma grande preocupação com a manutenção da estabilidade econômica, mas ele fez programas para conseguir manter a economia e expandir a economia frente a um cenário de crise econômica mundial. Então, o Brasil, durante o governo Lula, vai crescer economicamente. E vai crescer muito economicamente. O Brasil vai crescer de verdade durante o governo Lula. Enquanto que o resto do mundo está numa crise econômica. Então, para manter esse crescimento, o Lula vai lançar o PAC, que vai ser o Plano de Aceleração de Desenvolvimento, o PAC. Esse programa de aceleração do desenvolvimento, ele vai fazer diversas obras de infraestrutura para o Brasil. O objetivo é o seguinte:
criar emprego e fazer investimento. O que acontece? A economia brasileira, ela tem o pensamento neoliberal e tem o pensamento que se chama desenvolvimentista. O pensamento neoliberal é aquele que quer cortar gastos e quer que o Estado, quer que o presidente, que o governador não gaste para nada. Enquanto que o pensamento desenvolvimentista, ele considera que o Brasil só vai conseguir crescer a partir do momento que o Estado investe. A partir do momento que o Estado faz obras, que o Estado coloca dinheiro, a partir do momento que o Estado está puxando, está fazendo os gastos, o que acontece é que os empresários vão atrás e a economia começa a girar. A pessoa vai ali na vendinha e compra uma bolacha, essa bolacha dá emprego para o pessoal que está trabalhando na fábrica de bolacha e assim por diante. O pensamento neoliberal corta gastos. E no caso da economia brasileira, toda vez que a gente tem um corte de gastos, a economia encolhe e nós temos desemprego. Essa ideia aqui não é nova. Nós vimos aqui durante as aulas que a ditadura militar fez a mesma coisa. Ela investiu em obras públicas para ela conseguir aumentar a economia brasileira e para ela conseguir dar uma alavancada na economia brasileira. A grande diferença aqui é que o PT, o Lula, está investindo em obras públicas, mas ela está fazendo mecanismos de distribuição de renda. Isso é o Bolsa Família. Então, quais são os aspectos positivos do mandato do Lula? Nós temos uma manutenção da estabilidade econômica, mesmo tendo uma crise econômica mundial. Nós temos o fortalecimento do mercado interno a partir dos programas como o Bolsa Família e do PAC. E nós temos aqui uma redução da pobreza e da projeção internacional. Nós temos uma projeção internacional do país. O Brasil se torna um líder mundial durante o governo Lula. A redução da pobreza vai ser exatamente por causa dos programas sociais. O Brasil cria emprego e o Brasil distribui renda. Como é que funciona isso? Vejamos aqui. Se a gente pegar a renda do Brasil, nós vamos ter aqui 46% das pessoas ganham mais ou menos até ali mil e poucos reais. Então nós temos aqui 66% das famílias brasileiras ganham até R$2.000. Nós temos aqui 16% da população brasileira que ganha entre R$2.000 e R$3.000. Nós temos aqui 9% que ganha entre R$3.000 e R$6.000. 4% de 6.000 a 13 e 1% dos brasileiros que ganha entre 13 e 33 mil por mês de salário. Então, o salário do brasileiro, na sua maioria aqui, é um salário muito baixo. O que acontece quando você tem uma população que tem um salário muito baixo? A população não tem dinheiro para comprar. Então, o que você precisa fazer é distribuir a riqueza que está concentrada aqui, sua concentração de renda. Você distribui a riqueza que está concentrada aqui para cá. Qual que é a ideia, então? Se a gente pegar aqui a renda do brasileiro, da mesma maneira que isso foi colocado aqui, e a gente olhar aqui, olha, 37% da renda, 37% de toda a riqueza do Brasil está na mão aqui desse 1%, que está aqui no topo da pirâmide. Enquanto 25% de toda a renda do brasileiro está na mão aqui de 15% dessas famílias que está abaixo desse 1%. Nós temos aqui outros 22% que está na mão de 27%. E 53% da população brasileira só tem 13% de toda a riqueza brasileira. Ou seja, esses 53% aqui que estavam passando fome. Então, o Bolsa Família, a ideia dele é você pegar dinheiro daquelas pessoas que estão aqui em cima e jogar aqui embaixo. Para essas pessoas aqui terem a capacidade de comprar as coisas e a partir disso a economia acelera, a economia avança. Imagina o seguinte, com o Bolsa Família, mesmo sendo um dinheiro pouco para cada pessoa, a pessoa tem ali 90, tem 100 reais a mais, como era o caso do início do Bolsa Família, esses 100 reais a mais vai ser gasto na vendinha da esquina. Essa vendinha da esquina vai ter ali todos os vizinhos ali comprando ali, então é 100 reais de um, 100 reais de outro. Ela vai ter dinheiro suficiente para fazer uma obra, vai ter dinheiro suficiente para comprar os produtos, vai ter dinheiro suficiente para ter um empregado. Então você gerou emprego, você vai gerar ali mais riqueza para aquela região.
O gasto aqui de cima, o pessoal aqui de cima, os milionários, os ricos, eles gastam fora do Brasil. Eles se importam, eles vão viajar, enquanto que a pessoa que está aqui embaixo, ela gasta na vendinha da esquina, na vendinha ali da casa dela. Então você tira dinheiro daqui e joga para cá, o que acontece? A economia avança, a economia roda, a economia acelera. Essa foi a ideia. A ideia é você pegar um país que tem uma população jovem, que está morrendo ali na casa dos 20, 30 anos, ou seja, um país que não tem qualidade de vida, como mostra aqui a pirâmide etária brasileira, e transformar pouco a pouco, a partir do momento que você vai distribuindo renda, num país que tenha qualidade de vida. Quando a gente está pegando uma pirâmide etária como essa daqui, quanto mais reta for a pirâmide, quanto melhor, quanto mais igual for a quantidade de pessoas que estão nascendo e a quantidade de pessoas que estão morrendo aqui na casa dos 80, 90 anos que estão aqui em cima da pirâmide, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então a pessoa está indicando que a pessoa tem uma educação de qualidade, que tem segurança e que tem saúde. Essa aqui é a pirâmide brasileira. Pirâmide brasileira significa que nasce muita gente no Brasil, mas olha aqui, na casa mais ou menos ali dos 20, 30 anos de idade, a maior parte dos brasileiros então vai morrer, e a partir disso nós temos aqui as pessoas que chegam aqui na casa dos 80, 90 anos de idade, é uma quantidade mínima, ou seja, o brasileiro não tem qualidade de vida, não tem educação, não tem segurança, não tem saúde. A partir disso, nós temos aqui um quadro no qual o governo vai ter que fazer algo. E ele entrou com essa esperança de mudar esse quadro, essa esperança de distribuir renda, essa esperança de transformar a sociedade brasileira. Aí a gente entra nos aspectos negativos. O governo Lula não conseguiu entregar essa promessa. Ele não conseguiu, de fato, reduzir a desigualdade social. Ele aumentou a tendência de redução da desigualdade social, mas não mudou do jeito que as pessoas esperavam. Nós tivemos ali, então, um aumento da violência e um aumento dos problemas urbanos. Nós tivemos ali um aumento no tráfico de drogas, um aumento dessa parte que causou uma sensação de insegurança nas pessoas, e nós temos ali o lado ambiental, que desde da época da ditadura militar a gente não consegue lidar direito, mas que o governo Lula também estava com aquela política, estava com aquela fala, estava com aquela esperança de mudança, de manter de salvar a Amazônia, salvar o Pantanal, os problemas que nós vemos hoje. E ele não conseguiu reduzir essa degradação, esse corte, essa perda da floresta, tanto na Amazônia como no Pantanal, como as pessoas estavam pedindo. Então a grande marca do governo Lula é justamente o Bolsa Família. É justamente a redução da desigualdade social, é justamente a redução da fome. Nós saímos do governo Fernando Henrique, no qual as pessoas morriam a cada 5 minutos, uma pessoa morria de fome no Brasil, para, no final do governo Lula, nenhuma pessoa morrer de fome no Brasil. Então, houve uma grande transformação. E esta grande transformação também foi na questão de política, com diversas leis que foram feitas, principalmente depois do escândalo Mensalão, para tornar o governo mais transparente. O portal de transparência, a lei de acesso à informação, tudo isso foi feito depois desse momento aqui, tentando dar mais transparência para o governo. Um governo aqui que promete reduzir, promete extinguir a pobreza no Brasil, de fato reduz a pobreza no Brasil, mas não consegue dar a solução, não consegue reduzir a pobreza do jeito que as pessoas esperavam. Então, o grande problema do governo Lula, de certa maneira, é a esperança que foi criada e aquilo que conseguiu ser feito. O Lula não conseguiu atingir os objetivos que as pessoas esperavam. Aí nós temos dessa redução de pobreza, essa tentativa de redução de pobreza, nós temos aqui também uma mudança da política externa. O governo Fernando Henrique Cardoso era um governo que dava amém, baixava a cabeça para tudo que os Estados Unidos mandava. Muitas pessoas estão comparando o Fernando Henrique Cardoso, ou a forma como o Fernando Henrique Cardoso aceitava e obedecia a tudo que os Estados Unidos falava, com o governo Bolsonaro agora. Não é uma comparação absurda, justamente porque os dois veem os Estados Unidos e tratam os Estados Unidos da mesma maneira. Os Estados Unidos falou que você tem que fazer A, ele vai fazer A.
e o Fernando Henrique foi acusado de dar mais valor para os Estados Unidos do que para a população brasileira, da mesma forma o Bolsonaro está sendo acusado agora de dar mais valor para a população, mais valor para o governo americano do que para a população brasileira. O governo Lula, quando entra nisso, ele dá uma virada, e a partir disso ele deixa os Estados Unidos de lado, se distancia dos Estados Unidos e se preocupa em transformar o Brasil num líder internacional. E de fato transforma. O Brasil cria o G20, o Brasil fortalece o Mercosul e a partir disso o Brasil de fato se transforma num líder e um importante líder internacional nesse momento. Essa política externa brasileira, ela vai dar muitos frutos para o Brasil. Essa política externa brasileira do governo Lula é que vai trazer a Copa do Mundo, é que vai trazer as Olimpíadas para cá. Você pode falar que o Brasil, para que ter Copa do Mundo, para que ter Olimpíadas, foi tudo roubado, foi tudo superfaturado, tudo bem. Mas o objetivo do governo Lula é colocar o Brasil como centro da atenção mundial. E isso foi atingido. O Brasil, de fato, foi, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, o centro da atenção do mundo, que era o objetivo dessa política externa aqui. Transformar o Brasil em líder e transformar o Brasil no centro da política mundial. Da mesma maneira, durante o governo Lula, ele deu total liberdade para a Polícia Federal investigar. Então, foi um momento no qual a Polícia Federal não só houve um grande investimento nela, como ela foi aparelhada para fazer as investigações e houve um maior avanço no combate à corrupção aqui. Você pode dizer que o governo Lula era um governo corrupto, etc, etc, e tudo mais. Mas você não pode dizer que o governo Lula não combateu a corrupção. Os números da Polícia Federal dizem por si mesmos. Essa Polícia Federal, então, vai ser a mesma Polícia Federal que depois vai atuar e vai investigar o governo Lula durante o mensalão e vai atuar e vai investigar as acusações de corrupção que vão acontecer no governo Dilma. Então, o PT e o governo Lula, eles vão dar toda a força necessária para a Polícia Federal. E vai sair aqui de dentro da Polícia Federal e do Ministério Público que eles mesmos fortaleceram as acusações de corrupção do PT. Então, nós temos aqui um quadro no qual o governo Lula ele tem as suas coisas boas, ele tem as suas coisas ruins, mas o Lula saiu com 80% de popularidade como o presidente mais popular da história do Brasil. De fato, ele era na hora que ele saiu do governo. Porque a comparação com o Fernando Henrique Cardoso era uma comparação que era uma lavada. Era um 7-1 da Alemanha no Brasil. Justamente porque o governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente o segundo governo Fernando Henrique Cardoso, para a população mais pobre, foi um governo que foi um total desastre. Enquanto que o governo Lula foi um governo que deu esperança, deu possibilidade de pessoa melhorar as vidas, melhorar de vida. Então, quando você olha os números comparativos entre Lula e o Fernando Henrique Cardoso, o governo do Fernando Henrique Cardoso vai levar a lavada em tudo. Universidades federais, por exemplo, o governo Lula fez 15 universidades federais, o Fernando Henrique não fez nada. Aí a gente vai aqui para escolas técnicas no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso fez 11 escolas técnicas em 8 anos. O governo Lula fez 214 escolas técnicas. Se a gente olhar aqui um outro dado, de mobilidade social, nós tivemos aqui 2 milhões de pessoas que de fato melhoraram de vida durante o governo Lula, durante o governo Fernando Henrique, enquanto que no Lula foram 23 milhões. Alguns falam de 30 milhões de pessoas que subiram da pobreza para a classe média durante o governo Lula. Nós tivemos aqui de geração de emprego. O Fernando Henrique Cardoso gerou 5 milhões de emprego. O Lula gerou 15 milhões de emprego em 8 anos. O salário mínimo eram 78 dólares durante o Fernando Henrique Cardoso. O Lula tem uma média de 300 dólares. Então houve uma política de valorização do salário mínimo que beneficiou as pessoas mais pobres. Nós temos aqui o desflorestamento. Houve um aumento durante o Fernando Henrique Cardoso, um aumento durante o primeiro governo Lula e depois uma queda durante o segundo governo Lula. Indústria naval. Fernando Henrique Cardoso, a indústria naval praticamente não existiu. O Lula reconstruiu a indústria naval a partir da Petrobras, que parou de comprar de empresas externas e passou a comprar de empresas brasileiras nesse momento. Fernando Henrique Cardoso tinha o valor do dólar no final do governo Cardoso era R$3.
No final do governo Lula era 1,70. Então o dólar, da sua tendência de alta, foi para uma tendência de baixa durante o governo Lula. A taxa de juros brasileira era de 27%, maior taxa de história do Brasil. No final do governo Lula era 10% de juros ao ano. O risco Brasil, que é o que mede o quão arriscado é uma pessoa pegar dinheiro do exterior e colocar no Brasil, quanto maior o risco, pior é o Brasil. O governo Fernando Henrique eram 270 pontos, um dos piores países do mundo para se investir dinheiro. Durante o governo Lula, se atingiu 200 pontos. Então, o Brasil se tornou um dos 10, 20 melhores países do mundo para se investir dinheiro. A dívida externa brasileira. Fernando Henrique não mexeu e aumentou a dívida externa brasileira. O Lula pagou essa dívida com o FMI, então a gente saiu do governo Lula sem dívida com o FMI. Tinha dívida externa, mas não tinha com o FMI. O governo Fernando Henrique Cardoso usou as reservas cambiais, aquela poupancinha que o governo tem, então ele usou para manter o governo e para o Brasil não quebrar de vez, ele usou 185 bilhões de dólares da nossa poupança. Enquanto o governo Lula, ele aumentou a poupança brasileira e terminou o governo com 160 bilhões de reserva. Mercado internacional brasileiro, porque no segundo governo Fernando Henrique, o Brasil quebrou 3 vezes e ninguém queria emprestar dinheiro para a gente. O Brasil não só tinha crédito internacional, como o Lula passou a emprestar dinheiro internacionalmente, do que ele foi acusado, aliás, de emprestar dinheiro enquanto o Brasil estava precisando de dinheiro, etc, etc, etc. O que nós temos então é que o governo Lula ele teve as suas coisas boas, o governo Lula teve as suas coisas ruins, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que se fala, muita coisa que se diz do governo Lula que não é bem lá verdade. O Lula ele vai começar o seu governo com uma expectativa muito alta em relação a ele. O problema é que essa expectativa não foi alcançada. E a partir do momento que essa expectativa não é alcançada, teve muita gente que saiu frustrada com o Lula. Muita gente que saiu brava com o Lula. Mas vamos tentar olhar um pouquinho para o que de fato aconteceu e menos para aquela mensagem que a gente ouviu, que a gente recebeu do WhatsApp, que a gente nem sabe se é verdade ou não. Tem muita fake news sobre o que foi o governo Lula, o que foi o governo Dilma, o que foi o governo Temer. Muita pouca coisa do que se diz sobre o Lula, sobre a Dilma, sobre o Temer é verdade. Então tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. Tem que se tomar muito cuidado para estudar os fatos, não aquilo que o tiozão do WhatsApp manda para você e você receber tudo aquilo que você recebe das redes sociais, aquele mundo de informação das redes sociais e achar que aquilo é verdade. A maioria daquilo que você recebe, principalmente quando a gente está pegando um assunto polêmico como esse, é mentira. Então, vá verificar, vá pesquisar por si mesmo e forme a sua própria opinião sobre o fato. Você vai perceber, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, tiveram coisas boas e tiveram coisas ruins. Aí você vai tirar a sua própria conclusão, se esse governo para você foi bom ou foi ruim. Com isso, nós encerramos aqui o nosso 11º capítulo. E encerramos nosso vídeo aqui. Até a próxima, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!